Então, continuando nossa aposentadoria por incapacidade permanente, né? Então, a gente vai ver agora a valetudinária, auxílio acompanhante ou, para alguns, a grande aposentadoria. Então, é aquela aposentadoria que é concedida para quem necessita da assistência permanente de outra pessoa e vai ser acrescido 25% e poderá, portanto, ser superior ao limite do salário de contribuição, prevista no artigo 45 da Lei 8.213. E é exceção àquilo que eu já tinha falado do teto, tá? Essa, eu até coloquei no material de vocês, é exclusiva, prevista somente aonde? Para a aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez. Não é prevista para outras aposentadorias. No entanto, o STJ acabou estendendo esses 25% para as outras aposentadorias, sem previsão legal, sem previsão da fonte de custeio, e isso agora está suspenso para a decisão no Supremo. Eu já juntei jurisprudência para os senhores verem isso, né? Então, a pessoa que dará assistência não precisa ser da família, esse benefício é personalíssimo. Então, o que significa? Com a morte do segurado que recebe a aposentadoria por incapacidade, é extinto esses 25 e ele não incorpora na pensão por morte. E a pensão por morte, vocês vão ver o valor dela. Imagina se isso daqui ia incorporar. De jeito nenhum, né? Bom, o anexo 1 do decreto 3.048, ele traz as situações em que o adicional de 25% pode ser fornecido. Cegueira total, perda de 9 dedos, paralisia dos 2 membros e assim por diante, tá? Então, são as possibilidades trazidas no próprio anexo 1 para esse tipo de aposentadoria. Caso de recuperação. Lembra-se que eu falei que presume-se o legislador presumiu que a medicina, naquele momento em que faz a análise da perícia, não tem uma previsão de recuperação. Mas pode acontecer, como eu falei, a medicina avança e pode ele retornar voluntariamente à atividade, e aí, a partir do momento que ele volta, nós falamos ao cancelamento. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentados, excetuando-se o que falou no artigo, vão ser observadas as seguintes normas, né? E aqui a gente tem que prestar bem atenção. Quando a recuperação for total e ocorrer dentro de 5 anos, ou seja, no prazo de 5 anos, tanto a invalidez como o auxílio-doença que antecedeu sem interrupção, o benefício cessará imediatamente para o empregado. Não tem colher de chá. Parou, melhorou, cessou, ele volta a trabalhar, e aí vai ter que ser observada a legislação trabalhista no tocante a certificado fornecido pela Previdência de que ele está reabilitado, se existe ainda essa empresa, se foi reservado lugar, isso é uma questão trabalhista. Agora, para os outros segurados, após tantos meses quanto forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez para os demais segurados. Então, por exemplo, um segurado contribuinte individual ficou 5 anos, ele volta depois de 5 meses. Então, ele tem um período, ele se recuperou, continuou, então ele vai ter 5 meses para voltar, certo? Agora, quando a recuperação for parcial ou ocorrer após os 5 anos, então, 5 anos e 1 mês, 6, 7, 10 anos, né? Então, vai ter uma adaptação
para esse segurado. E aí, como que é essa adaptação? Ele, durante 6 meses, ele vai receber o valor integral, né? E durante 6 meses. Depois de 6 meses, com redução né, de 50% no período seguinte de 6 meses. E com a redução de 75% também por um período de 6 meses ao término, né, que cessará. Então, ele vai, aos poucos, retornando, recebendo porcentagem. Primeiro vai receber o total, depois recebe 50%, depois recebe 75%, quer dizer, vai ter uma redução, né, de 75%, 50%, 75%, tá certo? E aí a gente tem que empregar uma terminologia que vocês pegam nos extratos da Previdência. Então, data de início da capacidade, quando que ela ocorre? Entre a data da incapacidade e a data de entrada do requerimento, que é a DER, né? Quando essa data de entrada de requerimento for mais de 30 dias. Então, qual que é a regra geral? Para o empregado, qual que é a data de início desse benefício, né? É a data seria o 16º dia para o empregado. Por quê? Porque os 15 primeiros dias é a empresa que paga. Então, a partir do 16º vai ser o INSS. Para os outros segurados, é desde a data da incapacidade. Agora, se ocorreu a incapacidade e o segurado só veio a requerê-la depois de 30 dias, vai ser da data do requerimento, tá? Isso aqui é muito importante e daqui a pouco a gente vai ver um gráficozinho para ver se todo mundo entende isso daqui. Então, os primeiros 15 dias cabe à empresa pagar, o segurado empregado e hoje também o empregado doméstico, tá? Aliás, o empregado doméstico fica a critério do INSS, antes nem tinha isso, mas agora ele também vai ter isso, né? Mas a critério, quem paga é o INSS, tá? A MP, ela tentou, essa MP 664, que foi convertida na 13.135, ela tentou aumentar esses 15 dias para o empregador. Então, os 15 primeiros dias quem paga o empregador, a medida provisória veio e falou, não, o empregador vai pagar durante 30 dias, e a partir do 31º vai ser o INSS. Isso não passou, acabou, então é só uma notícia que tentou se fazer. Então, o termo inicial do benefício varia conforme o tipo, a situação do segurado. Então, vamos ver isso. Como que funciona isso? Então, o termo inicial, né, a gente já viu. Segurado em gozo de auxílio-doença. E aqui nós vamos começar a ter alguns probleminhas, e a gente precisa ter atenção, principalmente porque é aqui que o advogado vai ganhar, né? Então, a aposentadoria por invalidez ela é devida a partir do dia, tanto a aposentadoria por invalidez, como o auxílio-doença, tá? É devido a partir do dia imediato à cessação do auxílio-doença. Isso porque a situação comum é justamente de cobertura previdenciária de auxílio-doença e após constatada a incapacidade total e definitiva, conversão e invalidez. Agora, a partir do 16º dia da atividade, é o INSS quem vai pagar. Até aqui, sem problemas nenhum. A partir da data de entrada do requerimento, sempre a data da incapacidade e do afastamento, decorrer 30 dias. Segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, segurado facultativo, segurado especial, a partir da data do início da incapacidade. Agora, se essa não for requerido, não for constatado, não acontecer desde a incapacidade, vai ser a partir da data do requerimento, sempre a data da incapacidade, entre esta, né, data do requerimento e o início da capacidade, decorrer
mais de 30 dias, sem problemas. Agora, vamos ver, aqui, vamos ver o nosso gráfico. Espero que vocês estejam vendo o gráfico. Então, aqui eu fiz um gráfico. Então, data de início da incapacidade, é o DII, DI. Então, data de início da incapacidade. Vamos supor que essa data de início é dia 12 de janeiro de 2019. E a data, o DER, né, a data de entrada do requerimento pedido administrativo, vejam, esse pedido administrativo foi, o cara se perdeu, o segurado aqui esqueceu, teve uma série de problemas, não sabia, aqui foi falta de conhecimento, alguma coisa aconteceu. É normal. Então, ele foi fazer esse pedido administrativo, que é a DER, data de entrada do requerimento, 15 de dezembro de 2019, tá? O INSS não reconheceu, tá? Então, vamos supor que o INSS aqui não reconheceu pedido de auxílio-doença ou pedido de aposentadoria por invalidez. O que acontece? Teve negado, ele poderia recorrer administrativo, ele vai se socorrer do judiciário. No judiciário, se de fato ficar comprovado que a pessoa estava doente desde esta data, vejam, é desde a data da incapacidade, mas a data que ele requereu foi aqui, em dezembro de 2019. O que acontece? A data de início do benefício vai ser reconhecido pelo judiciário desde 15 de 12 de 2019. Ela não retroage à incapacidade, ela retroage ao pedido administrativo, tá? E um outro problema é esse, o fato de eu requerer o auxílio-doença, eu não requeri administrativamente a aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez. Eu só vinha requerê-la no judiciário. Aí eu requeiro no judiciário dizendo, olha, ele estava, eu tentei, eu não consegui pedir, eu não fiz o pedido administrativo da aposentadoria por invalidez, mas eu estou pedindo agora no judiciário. Vai valer a partir de quando? Então, aí a gente vai ver daqui a pouco a jurisprudência no seguinte sentido, pode ser da citação, pode ser da data de juntada do laudo. Então, aqui depende da jurisprudência. Hoje em dia, há pouco tempo, o STJ tem decidido pela citação. Eu coloquei para vocês jurisprudência nesse sentido. Então, o benefício requerido pelo Poder Judiciário, o termo inicial será fixado se o pedido for julgado procedente, ou seja, conforme tenha ou não segurado antes requerido o benefício administrativamente. Então, se ele pediu administrativamente e, de fato, o judiciário reconhece que naquela data já tinha elementos para reconhecer que o benefício deveria ser desde a data do requerimento, então vai ser desde a data do requerimento. Agora, com relação à aposentadoria por invalidez, se ela não for requerida, aí começam as discussões. Data da citação, data do laudo pericial, data da juntada do laudo aos autos, quando não tivesse sido feito o pedido administrativo. Então, é isso que tem que ser observado, porque a partir daí, e também em cima desses atrasados, sempre vai ter atrasados, é que o advogado vai obter ganhos, né? Na data do requerimento administrativo, se indeferido o benefício administrativo e pedido judicial for julgado procedente. Vamos lá agora ao grande problema. A renda mensal inicial, cálculo do valor. Então, a renda mensal inicial, até então, antes da emenda, era
calculada mediante a aplicação do coeficiente de 100%, mesmo que a invalidez seja decorrente de acidente do trabalho. Então, nos dois casos, tanto previdenciária como acidentária, 100%, certo? Mas agora, vamos ver como que o cálculo é hoje 100%, sempre lembrando aquilo que a gente viu quando a gente estudou salário de benefício, salário de contribuição. Era a média dos 80 maiores salários de contribuição, descartados os 20 menores. O que hoje acontece? Então, o que a emenda faz? Vamos ler o artigo 26 e vocês tomem muito cuidado e vocês vão ter que ler muito bem esse artigo 26 diversas vezes, porque não vai ser só aqui que a gente vai apresentar o cálculo, tá? Até que lei disciplina, então, seja o seguinte, vem a emenda e coloca assim, no tocante à aposentadoria, seja ela por invalidez, por idade, devendo lei ou lei complementar, vai ter reserva disciplinar. Só que aí ele chega no artigo 26 e fala assim, ó, até que lei discipline, enquanto não tiver lei, eu já estou dizendo como é que vai ser disciplinado. Ou seja, a lei não existe, porque ainda não deu tempo e vai demorar, ainda nós estamos com o Covid-19. Então, eles já colocaram, ó, até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime geral. Ele fala em regime próprio, fala outras coisas, mas vamos nos ater ao mais importante. Então, até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime geral, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuições e das remunerações adotadas como base para contribuições, né, atualizadas monetariamente. Então, eu vou fazer a média aritmética simples dos salários de contribuição, vou atualizar monetariamente, correspondendo a 100% do período contributivo, desde a competência de julho de 94 ou desde o início da contribuição, se for posterior àquela competência. Então, o que acontece a partir de agora? A partir de agora, eu vou ter não mais aqueles 80 maiores salários de contribuição, eu vou ter os 100. A média vai ser tudo que eu tiver. Tudo que eu tiver vai ser a minha média. Então, vai diminuir o salário. Mas não vai só isso que vai diminuir um pouco mais. Vamos ver aqui. Então, vejam bem a novidade. O que nós tínhamos antes? Ó, deixa eu ver se eu consigo vou transformar isso aqui para vocês. Bom, eu acho que vocês estão vendo o sinalzinho aqui. Então, veja aqui. Antes da emenda, vocês têm salário de contribuição, salário de contribuição, salário de contribuição. Do ladinho, eu estou pondo a correção monetária. E era descartado os 20 maiores salários de contribuição. Vamos supor que o final aqui é o salário de benefício. O salário de benefício era vezes a porcentagem do benefício da aposentadoria. Por invalidez, por exemplo, 100%. Auxílio-doença, 91%. Então, o salário de benefício desta pessoa aqui, que deu uma média, já fiz a média com correção monetária, tudo, R$4.000. O que ela iria receber? 100%, R$4.000, né? Se fosse auxílio-doença, ela ia receber 91% de R$4.000. Não eram os 4.000, mas era 91%. O que é hoje? Eu não vou ter o descarte dos 100, então a média é 100%. Então, é 100%, é tudo que eu tenho, vamos supor que é a mesma coisa, os R$4.000, só que hoje, o que nós temos? Vamos lá ler, porque eu estou já antecipando aqui. O que é o valor? Como que eu vou fazer o cálculo? O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% da média aritmética definida, que a gente falou dos 100%, com um acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos. Então, os homens, porque a gente vai ver mais para frente, para as mulheres é diferente. Então, para os homens, o que exceder de 20 anos, ele vai somar 2%. Então, vamos ver aqui, eu fiz uma tabelinha
para vocês entenderem. Então, os homens, se eles tiverem 20 anos, eu vou ter 60% do 100. 21 anos, 62% do 100. 22, 64. E para ter 100%, ou seja, eu receber os 4 mil, que é uma hipótese aqui do nosso exemplo, eu teria que trabalhar 40 anos. Essa norma, ela não impediu. Se você tiver mais de 40 anos, pode 101, 102%, 103%. Então, não há limite. Agora, eu coloquei aqui até 40% para mostrar os 100%, tá? Vamos voltar lá ao nosso exemplinho aqui. Então, agora a gente tem 100% era 4 mil reais, 60% de 4 mil é 2.400. Então, hoje, a aposentadoria por invalidez vai receber 2.400. Se tivesse 21 anos, ia receber 2.482, seria os 4 mil vezes 62%, tá? Então, aqui a coisa caiu bastante, né? E regra especial para as mulheres que prevê uma progressão a contar de 15 anos, né? Então, o que exceder a 15 anos. A mesma coisa que a gente fez lá. Então, se exceder a 15 anos, então, vejam bem, 15 anos é 60%, 16 anos já é 62%. Elas, para ter 100%, é 35 anos, tá? E a acidentária é especial, vai ser 100%. Não tem descarte dos 20% e também não tem essa 60%, porque se trata, o legislador aqui protegeu a aposentadoria decorrente de acidente do trabalho, acidentário, tá? Então, aqui o artigo 26, parágrafo 3º, inciso 2, deixou só para esses casos 100%, tá? O que ela não fez com o auxílio-doença. A gente vai ver com o auxílio-doença, o auxílio-doença não foi alterado, ficou 91%. Só que existia uma alteração em 2015, que agora não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição. Então, quem pede o auxílio-doença vai ter que fazer a média dos 12 últimos salários de contribuição, que normalmente são poucos. Normalmente são poucos as pessoas que estão com auxílio-doença, estão com salários pouquíssimos. Então, sempre a ideia é pouco, mas aqui, para eles, ou o legislador esqueceu, ou pode ser que essa pessoa acabe ganhando mais que aquele que saiu com a aposentadoria, tá? Então, o auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente de trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91%, está no artigo 61 da Lei 8.213 e não foi alterado pela emenda. Por enquanto, não há esta alteração, certo? Então, vamos parar por aqui.